noite, irmãos. Paz seja convosco. Você pode sentar, por favor? Glória a Deus. Mais uma quarta-feira, terceira quarta-feira da nossa série de mensagens, Minha Família no Altar de Deus. Eu tenho certeza que tem sido bênção para a tua vida. Hoje não vai ser diferente. Amém? Quero convidar nessa noite para estar ministrando a palavra para nós, a Márcia, que vai ser a mensageira do Senhor para nossas vidas. A Márcia é irmã, cunhada, como se fosse irmã de sangue. Aquele rapaz ali é meu irmão, quem não conhece ele ainda. A Márcia, ela veio ministrar hoje aqui com a autoridade que Deus concedeu para ela, para ministrar a palavra, e também com a autoridade de uma pessoa que está lá representando a nossa cidade no Conselho Tutelar. Então isso nós temos que olhar e orar muito pela vida dela, porque ela tem entrado em lugares que nós nunca imaginávamos entrar um dia, mas ela entra. Ela faz um serviço no Conselho Tutelar muito difícil aos olhos humanos, mas preciso e necessário. E Deus tem usado a vida dela lá no Conselho para poder chegar aonde nós, eu e você não pode chegar. Mas Deus levantou ela, colocou ela lá dentro para representar o nome do Senhor e representar a igreja de Cristo, para fazer a diferença. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dela para falar conosco nesta noite. Você pode estender suas mãos para cá, nós vamos orar para ela. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a vida da Márcia diante de Ti, Senhor. Usa, Senhor, a vida dela, Senhor, nesta noite. Deus, que ela seja um canal do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor fale, Senhor, através da vida dela para nós, Senhor. Que ela seja a boca do Senhor, meu Pai, nesta noite, para cada um de nós. Que o Senhor, meu Pai, a abençoe poderosamente. Guarde a vida dela, guarde a família dela, Senhor. Guarde o trabalho dela, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tem tramado contra a vida dela caia por terra, Senhor. E o Senhor continue resplandecendo através da vida da tua filha, Senhor. Assim nós oramos e abençoamos a vida dela nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus pela vida da Márcia? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Que bom estar aqui com vocês. Eu até dei uma risadinha para o pastor Éder, porque eu geralmente eu prego umas 3 horas. Brincadeira. Mas as minhas mensagens eu vou estudando, e eu acabo tendo que resumir. Porque eu falo para o meu marido que quando a gente para estudar a palavra de Deus, a gente é levado pelo Espírito Santo, como nós cantamos aqui. Guia-me. Eu não estou mais capacitada na minha voz. Eu até deixei o ministério de louvor desde criança, porque eu não consigo mais. Mas se você puder me ajudar no pedacinho dessa canção. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chames. Esse pedaço dessa canção está dizendo: guia-me, Senhor, para o lugar que o Senhor está me chamando. E essa campanha, a minha família no altar de Deus, nós também acabamos ela lá na igreja do Evangelho Quadrangular. O pastor mandou um abraço para você, pastor Marcos. E nós nos reunimos quanto famílias, porque entendemos que o Senhor está chamando as famílias. O Senhor está nos despertando em meio aos momentos que nós estamos vivendo agora. E essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração, eu tenho pregado parte dela em algumas igrejas que eu tenho ido. E quanto mais eu falo dela, mais o Senhor se revela a nós. Abre a sua Bíblia no Salmo 46, a partir do verso 1. Aqui vai falar, essa canção que nós cantamos é um clamor, né, diante de tantas coisas que a família tem passado, de tantos desafios que a família tem passado. E quando nós pensamos assim, que nós estamos diante de tamanha indecisão, de mudança desse mundo, aonde o mundo, nós estamos vivendo no mundo do feminismo.
é um mundo de feministas, de mulheres. Tanto é que hoje a grande maioria dos meninos estão tendo uma tendência ao feminismo, porque os modelos estão muito mais femininos do que masculinos. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque eu lido com isso. Você sabe que isso é verdade. Nós estamos vendo nas redes sociais a quantidade que há de confusão entre as crianças, entre os adolescentes, entre os jovens. As famílias estão se perdendo em meio a tantos desafios. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a igreja, quando nós percebemos e lembramos que ela é a palavra de Deus, inerrante palavra, verdadeira, e ela já trazia lá da antiga aliança, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o que ia acontecer. Ela não nos deixa enganados acerca das coisas que nós estamos passando. E o que nós estamos percebendo é que mesmo dentro das igrejas, as famílias chegam tão cansadas, tão saturadas, ou elas não vêm porque elas estão cansadas demais para sentar e ouvir a palavra, ou elas estão dentro da igreja, mas estão tão angustiadas, sobrecarregadas. Nós vemos pais sobrecarregados, mulheres, esposas, mães sobrecarregadas. Nós vemos jovens que já iniciaram a sua vida no mercado de trabalho, estão entusiasmados, mas indo para direções que não vai ter um bom fim. E nós, como igreja, precisamos clamar ao Senhor, precisamos buscar, precisamos ativar a nossa mente. Nós precisamos olhar para Cristo e entender que não é fácil a nossa caminhada, mas o Senhor nos garante a vitória. A palavra de Deus no Salmo 46 diz assim, do verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Portanto, não temeremos mal algum, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem e nos seus seios dos seus mares, ainda que as águas tumultuem, expurjam e a sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade, o santuário e a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Quando eu vejo, quando eu leio, eu me deparo com esse versículo, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós precisamos entender qual é o lugar de refúgio e o que essa palavra refúgio nos traz. E nós também precisamos lembrar que nós, como pais, responsáveis legais, como tio, avós, nós somos guardiões dessa geração. Essa geração de adolescentes, os nossos filhos, os nossos netos que virão, nós somos geracionais, como o nosso Deus é um Deus geracional. Então nós vamos gerando, e se você não tem filho, se você não pode ter filho, você tem sobrinho, você tem os sobrinhos do seu marido, da sua esposa. Você abraçou a causa, tem amor a uma criança, a algum adolescente, tem amor a essa geração. E sobretudo aqui, Deus é o nosso refúgio. Quem é Deus? Deus é o guardião dos guardiões. Se Ele é a figura paterna, soberana de um guardião, Ele está nos convidando, e principalmente a figura do homem, a paternidade. Deus deu aos homens o direito, a possibilidade de serem pais. Essa figura paterna é uma figura de protetor. A figura da mãe, não no lugar do pai, mas sobretudo uma guardiã. E aqui, quando Deus fala ao povo dele, quando Deus fala aos filhos dele, ele vai dizer, esse salmista ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio, porque ele provou desse Deus, ele tem provado desse Deus. E ele vai dizer, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temerei. Ainda que os montes se abalem, se tumultuem. Eu tenho aqui, na minha versão, ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, portanto nada temeremos, na King James.
ainda que a terra treme e os montes afundem o coração do mar. Ainda que se escrepem as águas e lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santuário, o lugar onde habita o Altíssimo. Aonde Deus habita? Aonde é que Deus habita? Ele habita no lar. Ele habita nos corações. Ele habita onde Ele é invocado. Ele habita no meio da igreja dele. Aonde o guardião habita? O pai, a mãe, é para habitar no coração dos seus filhos. O esposo no coração da esposa. A esposa no coração do seu esposo. E aqui, o maior exemplo para nós é o nosso Deus, como guardião perfeito das nossas vidas. O Criador de todas as coisas. Ele fez e Ele está chamando a igreja a se posicionar como guardião. Em Provérbios 24, verso 6, vai dizer assim: com sabedoria se constrói uma casa, mas com discernimento ela é consolidada. Perceba que com sabedoria você consegue um trabalho, uma oportunidade. Com sabedoria você entra num relacionamento. Com sabedoria você trabalha dentro da igreja. Com sabedoria você trabalha dentro da sua casa. Com sabedoria você constrói o relacionamento da sua casa. Quando eu falar de casa aqui, eu quero trazer mais a casa, não como fundação, como suas paredes, mas eu quero falar como esposa, esposo e filhos. Então aqui está falando, com sabedoria se constrói uma casa, mas com o que consolida ela? Com discernimento. E o discernimento vem de quem? Vós que sois filhos, sabei discernir todas as coisas. Os filhos da luz discernem as coisas de Deus, mas os filhos das trevas, eles não discernem o que é bom e mal. Por isso, a sua mente é engodada pelo pecado dessa vida, e ele vai trilhando esses caminhos sem uma construção sólida. Quero falar um pouquinho para você sobre a visão. Uma cosmovisão. O que é visão? É aquilo que você vê, é aquilo que você enxerga. Se eu perguntar para você assim, para uma vovó, uma tia ou um tio, eu perguntar assim, o que é visão para você? O que é mundo para você? E essa pessoa vai dizer, mundo para mim é a minha chacrinha, são as minhas galinhas, é a minha família. Mundo para mim é a minha terrinha. E se você pergunta para uma outra pessoa, vai dizer para ela, o que é mundo para você? Ela vai dizer, mundo é Canadá, mundo é Estados Unidos, mundo é China, mundo é comprar, mundo é Hollywood. E se você perguntar para uma outra pessoa, vai perguntar para ela, e ela vai dizer, o que é mundo para você? E ela vai dizer para você, mundo é a faculdade, mundo é a medicina. Por quê? Porque ela vai relatar sobre a visão que ela tem da vida. Diante dessa visão, eu quero chamá-los a atenção para falar um pouquinho que Deus está alertando a igreja, a família, para abrirem a visão. Quando nós falamos a minha família no altar, é o quê? Trazer para um lugar que é altar. Quem é o dono do altar? Quem é o Deus do altar? O Deus geracional, o guardião de todos os guardiões. E aí você coloca a sua família, apresenta ela diante do altar. Diante disso, ele está dizendo assim, olha como o mundo está. Olha como as famílias estão sendo atacadas, confrontadas. A Bíblia diz que quando o justo, ele se cala diante da sua geração, quem trabalha a sua mente, o seu caminho, são as trevas. São as más companhias. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós percebemos o quê? Que a vida, a tecnologia, consome tanto a energia das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Consome tanto a energia que o pai da família, precisa trabalhar muito mais hoje para conseguir o que ele conseguia lá atrás. Olha lá, pós-pandemia. Nós temos hoje mulheres que têm que trabalhar em casa, trabalhar para fora. Quando essa família vem para o altar, quando essa família vai para casa, quando essa família vai se deitar, ela esquece de colocar a sua vida, os seus filhos, a esposa, o esposo, no altar. Aí o inimigo não para tomar cafezinho.
ele ataca, porque ele é um covarde, argo inimigo da igreja. Ele é aquele que vai matar, roubar e destruir. Essa é a missão de Satanás, até que o Senhor pare ele, impeça ele. E vai chegar esse dia. E o que acontece com isso? Enquanto isso, ele está trabalhando na cabeça da criança, trabalhando na cabeça do adolescente. Durante o dia, a criança está ouvindo músicas na escola, um ambiente que ela passa é música, músicas sensualizadas, erotizadas, erotizando as nossas crianças, os nossos adolescentes. A conversa que eles ouvem na escola é sobre chai, a conversa que eles ouvem na escola é sobre baseado, é sobre crack, o quanto isso fica legal, o quanto a mente é legal. A conversa que eles ouvem nas escolas é sobre pornografia, são sites de pornografia. A esposa está trabalhando, a conversa que ela ouve no trabalho é que aquele homem é melhor, que ela deveria ter casado com um homem rico, ela deveria ter largado porque não é bom, porque ele não traz, ele não é um homem supridor dentro de casa. A palavra que o homem está ouvindo quando ele sai fora de casa é o quanto outras mulheres são bem equipadas, bem produzidas, o quanto elas são suficientes para fazer um homem delirar e tudo mais. Então, os ataques contra a sua família, a avó, quantas avós nós temos que estão vivendo a idade de 15 anos? Você atende a avó e atende a neta. Você não sabe discernir a roupa delas, quem é que tem 15 anos. O padrão e o modelo está muito diferente daquilo que deveria ser. Eu não estou dizendo, eu vou fazer 50 anos no ano que vem. Eu não preciso deixar meu cabelo, se eu quiser, posso, tudo bem, nada contra isso. Mas ficar todo branco, colocar um ocrinho, inclinar, tô velhinha, não, eu posso me exercitar, eu posso trabalhar, você também. As vós de hoje são mulheres bem relacionadas, mulheres que estão ativas, cuidando dos seus netos. E eu sei que nessa igreja tem muita avó abençoada, muitas mulheres abençoadas. Mas elas também são atacadas, porque muitas delas que eu ouço, que eu converso, elas falam, eu abri mão quando eu fiquei viúva para criar os filhos dos meus filhos, porque eles foram negligentes e eles simplesmente não criaram os seus filhos. Então, ao longo da vida, ela passou a vida. E aí, quando você encontra uma senhora, né, na sua idade, já assim, num comportamento diferente, né? Esses dias eu escutei uma palavra assim que eu fiquei, um comentário de uma senhora que ficou viúva, conheço ela há muitos anos, e ela tinha um comportamento, um padrão de comportamento que você olhava, era mamãe. Suas filhas casadas, hoje ela fala assim, não, eu gosto de homem novo e eu saio mesmo. Eu marco encontros, olha o perigo que essa mulher está passando. Olha o perigo que ela está se colocando. Por quê? Porque a carência traz essa ilusão que o mundo traz. Essa conversa, essa tentação, ela vem parecendo um mundo muito melhor do que esse que nós temos que trabalhar. E quando nós sentamos para ouvir a palavra, o sono pega, é entedioso. O que está acontecendo, irmãos, com a igreja de Cristo? E aí o nosso guardião, perfeito guardião, ele está nos dizendo, cuidado, porque vocês estão agora na época da pós-modernidade. Passou a Idade Média, passou a idade da modernidade e agora nós estamos na pós-modernidade. Essa pós-modernidade, ela faz uma crítica às outras eras, dizendo que o adolescente, a criança, os homens dessa era podem ser o medidor de todas as coisas. Ou seja, eu posso medir se aquilo para mim é bom, tudo é relativo. Se você vier falar de Jesus, se você vier falar da igreja, se você vier falar do evangelho, eu vou dizer para você assim, isso é relativo. Deus não existe. E os seus filhos, os seus netos, sobrinhos, essa geração está na escola, está na faculdade, a sua família, que é o altar, que deve estar no altar do Senhor, está lá fora, sendo sucumbida com ideias que essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem, ou aquele que está fazendo a faculdade, pode
lativizar, pode medir as coisas. Então eu vou dizer, isso aqui é relativo. Você crê nisso, é o seu mundo, é a sua visão. O meu mundo não é assim. Eu posso fazer, eu posso ir, posso voltar, posso engravidar, posso tirar, posso abortar, porque o corpo é meu. Não é isso que nós estamos ouvindo na televisão? Não é essas liberações da droga, da cocaína que está sendo falado para liberar? E aí é isso que eles estão aprendendo na faculdade. E aí Deus para eles, querido, não vai ser o Deus que nós tememos, porque é relativo. Eu não creio no Espírito Santo, isso é uma emoção. E aí eles estão sendo ensinados. Você acha que uma criança, um adolescente, que ainda não está formado na sua totalidade dos seus 18 anos, na sua maioridade, você acha que ele está pronto para tomar decisões assim? Você acha que eles estão prontos para entrar no relacionamento? Nem os homens e nem as mulheres que são adultos, podendo escolher, eles se decepcionam. Ou muitas vezes entram no relacionamento e aí já vem o sexo antes da conversa, antes de todas as coisas. As traições do casamento, tantas coisas, tantas ilusões, tantos escapes, para que não se lide com faltou isso. Tudo bem, nossa família está tendo falta, a situação financeira não está legal. Viver o luto, viver a dor, viver a dificuldade. É óbvio que nós temos situações que o marido resolve não viver. E ele rompe a aliança com traição. E a Bíblia fala sobre isso. Nós temos situações que a Maria da Penha. O homem bate tanto na mulher que ou a família dela tira ela daquele lugar de possessividade, ou ela permanece ali, apanhando a ponto de morrer, e os filhos vão crescer, vão agredir as suas esposas. Percebem que nós estamos diante de situações que a escolha, as tomadas de decisões, elas precisam estar no altar do Senhor. Nós hoje temos filhos, vocês têm filhos. Eu sempre orei pela minha filha. Enquanto eu estava grávida, eu punha a mão na minha barriga e orava pela minha filha. E eu profetizava sobre a vida dela. E eu tive noites, eu creio que meu esposo também, noites, dias e noites de choro, apresentando a vida dela no altar. Porque quando nós apresentamos os nossos filhos ao altar do Senhor, nós dizemos a Deus, Senhor, não é meu, é teu. Quando você assume o relacionamento dentro, na presença do Senhor, você está dizendo, não é meu, é teu. Quando nós passamos por dificuldades, por problemas, por luto, por decepções, por frustrações, nós vamos o quê? Nós vamos convidar o Espírito Santo. O Espírito Santo entra, penetra, fala comigo, me direciona, guia-me, para que em tudo eu glorifique o teu nome, para que em tudo eu saia mais forte, eu aprenda com as dificuldades da vida. Mas nós percebemos, amados, que as famílias, elas estão se dividindo. Tudo que Satanás quer é acabar, destruir o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? A família. Qual é o maior ataque? Quem é que está recebendo o maior ataque na era, nesta época, nesta pós-modernidade? É a família. Os ataques na escola, os ataques no trabalho, os ataques em todos os lugares. Os ataques pelas redes sociais, os ataques pelos jogos da internet. Os ataques vêm de todos os lados. Vêm pelos olhos, vêm pelos ouvidos, vêm pelas costas. Por isso que a Bíblia fala, coloque o capacete. O capacete que Paulo falava era um capacete de guerra. Ele era um capacete que ele cobria a parte dos olhos. Ele tinha, óbvio, a visão, mas ele cobria parte para que ele não pudesse ser feito refém por ali. O nariz. Mas ele também cobria aqui atrás, a nuca, para que esse soldado não fosse feito refém. Nós sabemos que pais escravos, uma geração escrava, os filhos são escravos. Quando Paulo fala da necessidade do capacete, do cinto, ele está falando do ajuste. Pega essa criança, traz ela, ajusta o cinto da verdade. É o cinto da verdade. Eu vou falando as verdades de Cristo.
pouco a pouco, na idade, no crescimento, no desenvolvimento. Eu não vou pegar uma criança e dizer, assiste tudo o que você quer e depois você vem perguntar para a mamãe. Não, essa criança tem que ter censura. Essa criança tem que saber o que ouve, tem que saber o tempo que ouve. E as conversas vão sendo crescentes, ao ponto que a sua mente pode entender essas verdades. Mas as famílias estão ocupadas para ensinar os seus filhos. E eu não estou aqui como alguém que julga. Eu estou aqui como alguém que está falando que nós precisamos nos despertar. Porque amanhã nós podemos ver os nossos filhos comprometidos de tal forma, reféns e órfãos de guardiões. Quando um guardião, uma guardiã, como eu posso até dizer o pastor da igreja, que nós falamos sobre isso domingo passado, no Dia dos Pais. Quando nós falamos que um obreiro, quando nós falamos que um diácono, quando nós falamos que um líder de escola bíblica, quando nós falamos que um professor secular, conhecedor da palavra de Deus, ele pode influenciar uma geração. Nós estamos falando porque Deus nos ensina, nos torna capazes de influenciar todos ao nosso redor. E não é ficar falando sem parar, mas é falar a palavra de Cristo. Se tem uma palavra que não volta vazia, é a palavra do Senhor. Quando nós vemos esses resultados, nós percebemos dependência química, dependência psicoativas, que são SPAs, drogas, álcool, crack, jogos de internet. Quando nós olhamos para essa geração, nós percebemos jovens inclinados, dependentes de todas as formas que você possa imaginar. E aí nós entendemos que quando Satanás ele vem matar, roubar e destruir, e a palavra de Deus fala, vigiai pois, porque o vosso adversário anda como um leão buscando a quem possa tragar. A gente está dizendo, ó igreja, ó vovó, ó vovô, tio, tia, ó família, ó líderes da igreja, nós precisamos nos despertar quanto guardiões. Isso é colocar a família no altar. Isso é trazer as verdades, dar nome aos pecados. Meu filho, isso aqui é pecado. Minha filha, isso aqui é pecado. Meu amor, minha esposa, amor, isso aqui eu acho que não foi legal. Eu acho que isso aqui ofende a presença de Deus. Isso aqui, ele entristece o Espírito Santo de Deus. Falar com amor, trazer, refletir, mastigar, trazer a palavra de Deus. Dizer que ama. Como nós vamos vencer junto? Eu vejo pessoas passando por dificuldades, em crises. E aí nós podemos pensar assim, que a palavra de Deus em Salmo 27:3 diz, ainda que um exército me cerque e o meu coração tema, ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiarei. Em quê? Em que o Senhor é o meu guardião. Em que o Senhor é o guardião da família. Mas Deus não projetou a família para simplesmente não lutar por ela. Quando Deus diz assim para você, lute pelos seus filhos, lute pelos seus sobrinhos, lute pela sua família, lute pelas famílias da igreja, lute pelos seus familiares, Ele está dizendo, se você pôr a mão, eu coloco junto com você, porque eu garanto essa vitória. Sou eu que construí a família. Há momentos, amados, que nós percebemos que muitas vezes não há como aquele casamento permanecer. Não há como. Ou aquela mulher vai morrer, ou aquele homem vai morrer com tanta traição, com tantas situações. E aí você olha e entende uma coisa, que há coisas que o Senhor faz no coração de um homem e de uma mulher que ninguém pode sequer entender ou ver dentro do recôndito da alma. Só as lutas. Sabe aquela canção que fala assim, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Está querendo dizer, é assim que eu luto as minhas guerras. Há guerras, amados, estão sendo lutadas, estão sendo guerreadas, que muitas vezes nós que somos pais não estamos vendo. Nós que somos avós não estamos vendo. E guerras muitas vezes que a sua família está lutando de forma errada, não está lutando de forma certa. E aí o Senhor está nos despertando. Eu sou o refúgio. O refúgio é lugar de socorro.
Refúgio é lugar de paredes consolidadas, de lugar bem sólido, de lugar que não se cai. A sua casa é um lugar de refúgio? Os seus netos procuram você porque você é um lugar de refúgio? Essa igreja, creio que sim, tenho certeza, é um lugar de refúgio, tem sido lugar de refúgio para você? Você que é pai, tem sido lugar de ouvido, de escudo, de refúgio para os seus filhos? Você tem botado coraça no coração, no peito dos seus filhos? A coraça da justiça, ela não é feita de bronze, ela não é feita de ouro, ela é feita de quê? A coraça da justiça. O cinturão da verdade, a coraça da fé. Por quê? Porque nós militamos não com a nossa força do nosso braço, com a nossa inteligência, com as nossas falas. Nós lutamos com a palavra, pela palavra e em fé. Porque há momentos que nós não vamos conseguir militar no natural. Há necessidade do espiritual. E eu quero dar um exemplo para você. Um exemplo, inclusive, muito triste sobre a fé começar em casa. É bem verdade que a fé é ensinada em casa, mas a fé se perde em casa. A fé também é destruída dentro da casa. Quantos lares nós vimos caminhar com Cristo? E essa semana, na escola de paz, eu escutei uma mãe dizendo para mim assim: olha, o meu filho foi criado pequenininho, ele está com 16 anos agora. Só que ele se decepcionou tanto com o pai, porque o pai dizia: cuidado, 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 Jesus, vamos orar. O maior exemplo de fé. Mas um dia ele pegou o celular do pai e ele viu fotos de mulheres nuas. E ele não consegue perdoar o pai, não consegue respeitar o pai. Essa fé que começa dentro de casa é uma fé que também pode ser destruída dentro de casa. E aí, como pais, guardiões, nós procuramos algum culpado. Culpabilizar é muito mais fácil do que assumir os nossos erros. E o Senhor está falando altar. O que é altar? Altar eu coloco alguém que está disposto a morrer. Altar é colocado alguém que está disposto a entregar. Altar é colocado algo que precisa ficar ali. Quanto de nós estamos dispostos a colocar? O que de nós estamos dispostos a entregar nesse altar? Aqui nós temos 2 Reis. Eu vou ler rapidamente. Naquele dia adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quem era o rei Ezequias? Ezequias era um homem que assumiu o reinado com 25 anos. Ele foi entronizado. Ele era filho de rei a casa e tinha tudo para ser um péssimo rei. Porque o padrão de comportamento, de reinado do pai era terrível. Nós precisamos ser padrão de excelência para os nossos filhos. Não como alguém que não erra. Não como alguém perfeito, porque perfeito é só o nosso Deus. Alguém que pede perdão, alguém que reconhece, alguém que chama os filhos e fala: olha, isso não foi legal, vamos recomeçar? Porque o papai, porque a mamãe, porque o tio, porque eu errei. O líder erra, nós erramos. E aqui, Ezequias não tinha padrão. Ele foi buscar padrão lá no seu ancestral. Ele foi buscar padrão em Davi. E aqui, no primeiro mês do reinado de Ezequias, ele reabriu o templo do Senhor e ordenou sacrifícios ao culto e às adorações, porque era sacrifício aos ídolos antes dele. Ordenou a santificação dos levitas, os sacerdotes, e deu instruções santas. Olha aí, coordenou, instituiu, reconstruiu, deu instrução. Percebe quantas coisas são uma após outra? Para que haja um momento diferente, para que haja uma mudança de comportamento. E daí, se fosse só contar isso, ele teria já acertado 99%. Então ele fez assim, ó, eu vou correr aqui. Ele fez aliança com Deus, ele ordenou a purificação do templo, ele restabeleceu os cultos a Deus, ele celebrou a Páscoa no templo, convidou todos da tribo
para retornarem à adoração no templo do Senhor, e o tempo começou a reinar mais ou menos por volta de 720 anos antes de Cristo. Mas, por que Deus falou para ele, põe tua casa em ordem porque você vai morrer? Ele não tinha feito tudo isso? Ele tinha. Mas presta atenção na onde o Senhor falou com Ezequias. Quando ele disse, põe a tua casa em ordem. Só um alerta aqui antes de eu falar para você. Muitas vezes nós somos excelentes empresários. Nós somos muito bons como administradores, empreendedores, professores, conselheiros e responsáveis. Mas nós não somos bons em casa. Não no sentido de bom como eu deixo fazer o que quer, mas bons administradores. Um marido bom administrador, uma esposa boa administradora e submissa. Eu sou péssima em finanças. Eu sei ganhar, mas eu sou péssima, sou péssima. Se me pedir eu dou, eu faço. Sabe, irmãos, assim, ó, eu não sou boa. Eu vivo por um propósito. Então o Senhor vai me colocando nos propósitos. Desses propósitos que o Senhor me coloca, Ele me dá salário. É Ele quem vai me colocando, mas eu sou péssima em administração. Eu reconheço. Uma coisa que eu preciso melhorar. Mas eu sou nova ainda, eu aprendo. Então, muitas vezes nós somos muito bons na igreja. Mas nós precisamos mudar, observar. E o problema aqui, qual foi então? Quando Deus falou, põe tua casa em ordem. O problema tinha nome. O problema aqui de Ezequias tinha sobrenome, Manassés. Sabe quem era Manassés? Filho. Era filho de Ezequias. Manassés foi um dos piores reis da história universal. Dos mais cruéis. O filho do rei Ezequias foi comparado, considerado como Hitler. A maldade era a sua principal marca. A maldade desse rei. Olha isso. Nós precisamos nos levantar como padrão nessa sociedade. Nós precisamos falar. O ímpio fala, o ímpio destrói, o ímpio engana. Nós que somos santos, buscamos a santidade, nós nos intimidamos. A Bíblia diz assim, erga a sua voz diante, e lute, e fale, e milite em favor dos que não podem, em favor dos órfãos, em favor dos perdidos. Mas voltando para o rei aqui, Deus ouve Ezequias e acrescenta a ele 15 anos de vida, para colocar a sua casa em ordem. Mas o rei se perde, irmãos, nesse tempo. Era melhor que ele tivesse ido. Porque nesse tempo aqui, ele teve o maior envolvimento com a Babilônia. Babilônia era lugar de pecado. E essa atitude dele custou um preço muito caro. E nós percebemos que isso é muito sério. Então o profeta Isaías volta lá. Em 2 Reis 20, 14 e 18, se você quiser ler na sua casa, ele diz assim. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias. E ele disse... Quem eram aqueles homens de que vieram a ti? Disse Ezequias, vieram de um país muito remoto da Babilônia. E disse ele, o que viram? Isaías perguntou, o que viram lá na tua casa? E Ezequias respondeu, tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há dos meus tesouros que não lhes mostrei. Então disse Isaías a Ezequias, ouve bem a palavra do Senhor. Aí vem, quando nós tomamos uma atitude, e essa atitude não agrada a Deus, vai comprometer a nossa família, vai comprometer, vai expor a nossa família, vai abrir os nossos corações para que o mundo entre, para que outros entrem dentro da sua casa. Quando nós terceirizamos qualquer pessoa, quando nós não observamos as amizades dos nossos filhos, quando nós fazemos negócios não bons, quando nós fazemos acordos com ímpios, quando nós fazemos sociedade com aquele que não teme a Deus, é hora de prestar atenção. Olha o que Deus disse. Ouve a palavra do Senhor, Ezequias. Eis que vem dias em que tudo quanto houve em tua casa, e os seus tesouros, teus pais, e até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até seus filhos, que procederem de ti, e que tu gerastes, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia.
escravos. Ele tirou, ele expôs a família, contou tudo o que estava acontecendo. Sabe quando o relacionamento sexual é contado para outro homem? Sabe quando a mulher conta como é o relacionamento dela? Abre! Conta as coisas que não devem ser contadas. Não como quem pede ajuda para uma pessoa íntegra, uma pessoa de Deus. Mas abre! Por que muitos casamentos se separam, fica um com um, outro com o outro? Porque abriu, mostrou, revelou, não guardou. Guardião, guarda. Não abaixa a guarda. E aí o que aconteceu? Naquele tempo, o rei Ezequias viralizou na época dele. Isaías deu a promessa, a palavra, a sentença, e ele foi. E naquele tempo viralizou em Israel mordomos. Então o rei Ezequias vai contratar para sua casa um mordomo chamado Jarbas, da Babilônia, que influenciaria diretamente na vida do seu filho Manassés. Ele era criança, ele era pequeno. Não terceirize para qualquer pessoa. Não deixe os seus filhos na mão de qualquer pessoa. Uma criança fragilizada, amados, de amor e atenção é alvo fácil para o sistema do maligno. E aí, olha só o que acontece com ele. Esse filho recebeu todas as influências desse eunuco babilônico, adorador de ídolos. E olha o que aconteceu com ele. Ele recebeu total influência dos seus tutores quando assumiu o trono com 12 anos. Por 55 anos Manassés reinou. Em 2 Reis 21:6, olha o que aconteceu. Manassés sacrificou seu próprio filho como rei. Pelo fogo adivinhava, pelas nuvens era agoeiro, que era adivinho. E ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira de Deus. Sacrificou humanos, introduziu os profetas ali de Baal, de tudo quanto é ídolos. Há um segundo livro, apócrifo, que diz o seguinte, que foi ele quem matou, roubou, cerrou o corpo de Isaías ao meio. O rei Ezequias ensinou como rei o seu reinado, os seus súditos, mas ele esqueceu de se ocupar com o seu filho. Um exemplo dolorido aqui. S. Lewis diz assim: filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são um trabalho importante. Quando você e eu estamos educando filhos, netos, sobrinhos, estamos influenciando essa geração em famílias, visitando, fazendo estudo bíblico, eu estou terminando. Nós estamos diretamente ligando toda essa família diretamente a Deus. Mas quando nós nos ocupamos com o trabalho em primeiro lugar, com qualquer situação em primeiro lugar, e não colocamos a nossa família todos os dias no altar de Deus, você pode ter certeza que será ruína. E o Senhor nos convida. Eu vou dar algumas dicas aqui rapidinho e você depois vai refletir. Nós precisamos ajustar a nossa visão. A nossa visão precisa ser ajustada. Provérbios 4:26 diz: acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende a sua vida. Sabe o que quer dizer isso? Quando você dá suas emoções ao mundo, quando você dá suas emoções a qualquer situação, quando você coloca ali aquele Netflix, você passa dias e horas ali e aquilo você se torna refém. Você não para. Nós temos homens inclinados ao videogame, verdadeiros meninos dentro de casa, e a esposa assumindo todo. O contrário é verdade, nós temos esposas envaidecidas com uma adolescência que não viveu, e deslumbrada com outras coisas, que você não consegue trazer essa mulher que já é mãe, a responsabilidade geracional de ser mãe. Aqui está dizendo: guarda o teu coração. Se tem alguma coisa que você deve investir é no seu matrimônio, porque do seu matrimônio sai vida para os seus filhos. A Bíblia fala que há um rio de água viva
que flui do nosso interior, gerando vida, gerando libertação, gerando cura. Êxodo 5 vai dizer: pois filhos escravos, quando os pais são gerados na escravidão, os filhos também serão. Ajuste a visão, observe o coração, chegue antes ao coração dos seus filhos, antes que o mundo chegue antes no coração da sua esposa, chegue antes no coração do seu esposo. Chore, converse, fale sobre o assunto, traga ao altar de Deus. A Bíblia diz, Tiago 4, achegai-vos a Deus e Ele acolherá todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, vós que tem a mente dividida entre a paixão e o mundo. Purificai o coração, traga para o altar. Assuma: pai, eu estou sendo leviano. Ora eu estou em fé, ora eu estou desanimado, ora eu quero militar nas causas do Senhor e na igreja, quero militar na minha família, quero amar, quero conduzi-los. Ora eu desanimo e eu nem sei mais o que eu sou, o que eu quero fazer. Confusão de identidade, confusão de paternidade, confusão na maternidade, confusão geral, há um caos geral. Mas o Senhor está dizendo: ajuste a sua visão. Efésios vai dizer, capítulo 6, verso 10 ao 18: revista-se de armadura, a armadura de Deus, para que no dia mau esteja ali pronto, preparado. Sobretudo use o escudo. Ensine os seus filhos, sobre Tiago 1, do 13 ao 15, ensine os seus filhos que a tentação vem das suas próprias vontades. Quando fala assim que nós somos engodados pela nossa própria tentação, ou seja, houve uma cobiça, a cobiça se materializou, não houve uma mudança de comportamento, não houve um resgate dessa criança, não houve um resgate desse adolescente, não houve um resgate dessa esposa e desse esposo, não houve um resgate dessa família. Engodou o coração, materializou, o pecado gera a morte. E para terminar, eu quero desejar a essa igreja, eu quero deixar uma palavra para você dessa visão. Em 1 Pedro 5,10 que diz: ora, o Deus de toda graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terem sofrido por um período, se é que nós comparamos as nossas tribulações, os nossos desafios como um sofrimento de negar a carne e fortalecer o espírito, então se tendes sofrido por um período curto, que essa vida é muito rápida, ela é passageira, vos restaurará, confirmará, concederá forças a vós, estabelecerá firmes no alicerce. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Olha quanta promessa. Se você passar por um período de luta, que a nossa vida aqui é luta, o Senhor não nos disse que seria tudo bem. Você veio para a igreja achando que ia ser tudo bem? Não, é luta. É luta, é sono contra a vontade de orar, é luta. Mas Ele está dizendo: tudo isso vai passar. E vos restaurarei, confirmarei, concederei força, e vos estabelecerei firmes em um alicerce sólido. Quem é o nosso alicerce? Nós. O Senhor Jesus. Ele é a base da família. E eu desejo. Eu nem vou abrir porque não dá tempo. O meu tempo já se esgotou. Já passei 5 minutos, 7. Como conselheira tutelar. Eu tenho atendido famílias no verdadeiro caos. Desde a automutilação, a tentativa de suicídio. Pais disseram: eu dei tudo para o meu filho. Verdade, ele está assim porque o Senhor deu tudo. Não ensinou a sofrer, não ensinou a passar a dor, não ensinou a viver o luto, não ensinou a perder. E mais importante do que ter é aprender. Pastor Luiz, o senhor passou por uma, não? O Éder me contava e a gente orava com ele pela vida de vocês. Tantas outras pessoas, né? Foi fácil? Mas passou. Passar pelas provas nos torna fortes. Nós aprendemos, nos tornamos resilientes em Cristo Jesus.
Feche os seus olhos, Pai, eu quero orar por cada vida que está aqui. Quero pedir ao Senhor que eles tragam ao altar as suas famílias.